Muito boa noite, corações amigos do Recanto Espírita Maria de Nazaré. Uma vez mais é uma alegria tornar a esse momento para abraçar teu coração e recolher o doce abraço da bondade celeste que agasalha todos aqueles que buscam o socorro de Jesus. É nesse clima de espiritualidade que nós convidamos o amigo do Recanto e aquele coração que segue conosco de ideal cristão a buscar o recurso divino a fim de apaziguar e de fortalecer os nossos corações nessa caminhada um tanto mais. Se conosco, bondoso amigo, nessa próxima hora que passa, nesse próximo tempo que segue. É sempre uma alegria imensa a gente tornar esse momento para abraçar a estes corações que nós temos tanto carinho. E seguramente nós recolhemos essas doces vibrações dos amigos que seguem acompanhando esse estudo singelíssimo do Evangelho. E como sempre nós o fazemos, nós vamos buscar o recurso de um episódio muito pequeno, muito simples, mas é para ilustrar um tanto mais o tema da noite. Eu me lembro que eu estava na casa daquela senhora, aproximadamente uns 55 anos de idade, e essa senhora trazia estampada na face a fisionomia da tristeza, da angústia, da amargura e de doenças tantas. Sobre a mesa da sua casa, incontável era o número de remédios e ela apontava: ali está remédio para isso, para aquilo, e apontava as dificuldades que castigavam o teu momento naqueles dias amargos de que vivia. E ela nos revelou um tanto mais acerca da sua vida e nos contou que se casou e o teu sonho era a maternidade, era poder embalar um filhinho junto ao coração. E tal aconteceu, o sonho aconteceu e nasceu a filhinha que passou a ser o tesouro, o anjo do seu coração. Veio a infância e ela se dedicou integralmente, ofertando e oferecendo tudo para que a filhinha fosse feliz e não tivesse nenhuma frustração, nenhuma dificuldade. Veio ali a mocidade, a adolescência, a juventude, os namoros. E depois dessa fase, na fase do namoro, vieram talvez algumas ilusões, algumas fantasias menos felizes. E ela tropeçou numa delas e terminou encarcerada em presídio distante. E ela passou a corresponder-se com a mãe através de cartas. E nas cartas, ela afirmava que mamãe deveria ter sido um tanto mais enérgica para que ela não tombasse nos erros, nos equívocos, nos enganos. E as dores de mamãe castigavam terrivelmente o seu coração, porque o sentimento de culpa agora lhe avassalava, lhe perturbava a alma. Mas naquela manhã de domingo era diferente. Ela dizia sorrindo que havia recebido uma carta da sua filhinha que sairia na próxima quinta-feira, e na carta ela dizia da disposição da filhinha pedir perdão pelos erros, pelos enganos que ela havia cometido. E aquela senhora de coração e de olhos orvalhados daquele pranto daquela hora que passava, nos dizia: também eu, seu Paulo, vou pedir perdão para minha filha. E nós vamos nos libertar do ódio, da ira, da raiva, desses sentimentos menos felizes para edificar um novo sonho, uma nova vida de agora para frente. E eu então a estimulei: isso mesmo, vamos buscar no perdão o socorro para libertar-nos dos grilhões, das algemas que nos prendem ali ao ressentimento, ao ódio, ao sofrimento, às sombras tantas. Saí de lá feliz e desejava mesmo estar na quinta-feira na casa daquela senhora para assistir ao abraço, agasalhado pela alegria do perdão, da liberdade, de novos sonhos para construir uma vida nova. Eu não pude ir na quinta-feira, mas no domingo lá estive. E quando cheguei no domingo, eu apertei a campainha e vi pelo aquele corredor longo que uma jovem vinha na nossa direção. Era certamente a jovem que estava encarcerada e que havia saído da prisão. Notei que a fisionomia não era tão doce, não era tão brilhante. Ela aproximou-se de nós outros e eu me identifiquei e disse: desejo falar com tua mãe. Ela fora lacônica e disse: é impossível. Eu disse: ela deve ter ido ao armazém, ao supermercado, eu posso esperar. Novamente ela me disse: é impossível. Mamãe morreu, faleceu, quinta-feira, ou melhor, quarta-feira pela manhã.
aquilo me deixou um tanto assustado, surpreso, triste, entristecido, porque aquela era a oportunidade de viver o perdão, de viver a liberdade dessa nova expressão chamada perdão para construir uma nova vida. Saí de lá um tanto entristecido, supliquei a Deus que pudesse agasalhar aquele coração que partia, e que certamente partia com o coração que ofertara o perdão à filhinha que lá estava. Jesus também nos diz para perdoarmos ou reconciliarmos com o nosso adversário enquanto nós estivermos a caminho, enquanto estivermos encarnados. É possível, meus amigos, que nesses dias que passam, nesses dias de isolamento, nesses dias de confinamento, é bem possível que alguma palavra mais áspera, mais agressiva, mais ácida venha alcançar o teu coração, trazendo algumas perturbações. E quando essas palavras menos doces que partem do coração que está ali ao nosso lado, que hoje vive na figura de esposa, de marido, de filho, de irmão, de pai, às vezes alcançam o nosso coração em amargo clima de ódio, de ressentimento, de ira e de raiva. E quando nós temos esses sentimentos no nosso coração, nós criamos uma psicosfera, essa atmosfera sombria, claro, doentia, ela passa a atrair de outros corações, de outras pessoas que vivem essa mesma vibração, a gente passa a atrair aquilo que é pior para nós outros. E quando nós atraímos essas vibrações menos felizes, nós ficamos doentes do corpo e perturbados da alma e sofremos e padecemos amargamente, terrivelmente. Meus irmãos, meus amigos, é imperioso entender, urge compreender que quando alguém endereçar uma palavra menos doce, menos feliz, mais ácida, mais áspera, mais truculenta, nós devemos buscar o socorro do silêncio, como disse Carlyle, como nos diz Chico Xavier. Deixa secar essa ofensa, e quando nós deixamos secar a ofensa, nós não permitimos que a adrenalina que nos alcança naquela hora, naquele momento, e que rompe as conexões com a razão, e não nos deixa ditar ali palavras menos doces, menos felizes, palavras mais amargas. Nos dias de isolamento, nos dias que se seguem e que se passam, é imperioso aprender a conhecer quem está do nosso lado. Será que nós conhecemos a esposa? Será que nós conhecemos o marido? Será que nós conhecemos os nossos filhos? Meu amigo, você que é esposo, você que é marido, tu conheces a tua esposa? Pois muito bem, todas elas são para nós outros médicas, enfermeiras, psicólogas, são arrumadeiras de casa, são passadeiras, são cozinheiras, cuidam com imenso e infinito carinho dos nossos filhos e para lhe dizer, a tua esposa te ama. Então este é o coração que tem ao teu lado. E as esposas conhecem o marido que estão ao teu lado? Pois muito bem, são corações que se entregam a tarefas estafantes, estressantes, cansativas, nem sempre reconhecidas, para ofertar e levar para casa o melhor, para garantir ali o compromisso, saldar ali as dívidas e ofertar à família aquilo que é de melhor para ter um tanto mais de segurança. Os filhos conhecem os papais? Pois muito bem, os papais são anjos que a bondade celeste confiou, ofereceu aos teus corações para que a vida tua transcorresse em um clima de segurança, de serenidade e de muita paz. Isso que mamãe e papai vai lhe ofertar, porque mamãe e papai te amam muito. Se mamãe pudesse, te oferecia os rins se tu precisasse, oferecia até o coração, até a vida para que você se torne feliz. Estes são os anjos que a bondade celeste oferta e oferece ao teu coração. Mas nós podemos dizer também aos papais que os filhos são corações confiados por Deus a todos nós, para que nós, enquanto papais, enquanto mamães, possamos oferecer a eles o exemplo das nossas expressões para edificar uma personalidade nobre de que eles têm necessidade e nós precisamos. Então, nestes dias de confinamento, nestes dias de isolamento, busque aquela expressão mais doce que está guardada nos arquivos do teu coração e que você conhece pelo nome de amor. Trate as pessoas com mais doçura, com mais brandura, com mais carinho, com mais afeto, com mais dedicação. Se tu assim o fizer, você vai acender na intimidade do teu lar as luzes que
que pacificam, que harmonizam, e certamente vai ter conexão e comunhão com o alto, e as mãos do alto vão pousar na intimidade do teu lar, acendendo as luzes de serenidade e de paz. Faça dessa forma e certamente vai conquistar aquilo de que tu precisas para que a paz alcance definitivamente os nossos corações. Meus amigos do Recanto Espírita Maria de Nazaré, essa é a hora de nós buscarmos o socorro da prece, para que a prece possa agasalhar os nossos corações nesse momento que passa. Nesse instante de espiritualidade, humildemente de alma genuflexa, ajoelhados diante de Deus, nós viemos suplicar a Jesus que as tuas mãos luminosas possam alcançar os nossos corações e trazer os recursos de que todos nós temos necessidade. Deus, na sua bondade infinita, endereça espíritos amigos que auscultam as dificuldades de cada um de nós, de cada um daqueles da nossa família, da nossa casa, endereçando essas expressões medicamentosas a trazer o benefício da harmonia, do equilíbrio que nós buscamos nos dias de hoje. Hoje nós preciso aprender sobre o perdão, sobre a alegria de conviver com aqueles que estão ao meu lado e que nós conhecemos como esposa, filhos, marido, irmãos, papais. Vamos ofertar a eles as pétalas iluminadas do nosso amor, do nosso carinho, para acender na intimidade doméstica dos nossos lares a alegria de caminharmos juntos e de superarmos estes momentos diferentes que passam. Se nós dermos as mãos com afeto, com fraternidade, com amor, acender-se-á as luzes da coragem, do ânimo, e a paz vai ser constante e reinante ali junto ao lar em que você está, em que você se encontra. É nesse clima de espiritualidade que nós vamos buscar na poesia da prece a expressão maior para nos ligarmos com o alto e receber das mãos divinas de Jesus aquilo de que nós precisamos para caminharmos um tanto mais. De mãos dadas com Jesus, agasalhados por Maria e amparados por essa espiritualidade que nos socorre a toda hora, a todo instante, que a gente possa cantar a mais bela poesia que Jesus nos legou por doçura há milênios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Nós pedimos a Deus e a Jesus e a Maria Santíssima para que as mãos celestiais possam agasalhar o teu lar, inundando de luzes para fortalecer a coragem e o ânimo a prosseguir sempre mais na direção que Jesus espera, que é a conquista das expressões mais nobres de amor, de fraternidade, caridade e generosidade. Que todos vocês possam ter uma semana plena de grandes, doces e belas realizações e até uma outra oportunidade, se Deus assim o permitir.